Acolhemos vocês com palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Se alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar, permanecer firmes na oração. Com essas palavras, nós acolhemos todos e todas vocês neste culto, de forma especial a comunidade Paraíso Novo. Nós estamos aqui gravando este culto, aqui na comunidade Paraíso Novo, e ao acolher esta comunidade, nós também acolhemos todas as demais comunidades da nossa paróquia. Nos alegramos muito e também acolhemos as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. O tema do nosso culto de hoje fala sobre sofrimento. Sofrimento que traz paciência, aprovação de Deus e esperança. Desejamos que tenhamos um culto abençoado pelo nosso Deus. Vamos louvá-lo cantando, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo novo Deus tem pra nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, um mundo novo Jesus tem preparado para nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco Ele vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Celebramos culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos acheguemos diante de Deus para confessar os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nos achegamos diante de Ti para confessar que muitas vezes falhamos, deixamos de confiar o suficiente em Ti e fraquejamos. Perdoa-nos na falta de fé. Perdoa-nos quando não temos paciência para esperar pela retomada das atividades. Muitas vezes estamos angustiados com tudo o que está acontecendo. Todo esse isolamento mexe com nossos sentimentos, Senhor. Perdoa quando cometemos erros e não praticamos a paciência que o apóstolo Paulo nos ensina. Senhor, livra-nos de todas as incertezas que vivemos e faz com que possamos agir caminhando em justiça e retidão. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa todas as nossas iniquidades. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos a Tua misericórdia. Amém. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da
Convido para termos uma palavra de oração. Querido Deus, através da fé obtivemos acesso à graça da justificação revelada em Jesus Cristo. Recebemos perdão, vida e salvação. Enche a nossa vida da esperança que não confunde, que suporta tribulações, aumentando-nos a perseverança e a experiência. Derrama o teu amor em nossa vida através do Espírito Santo. Querido Deus, tu queres que encontremos descanso e paz em meio aos sofrimentos e dificuldades da vida. Dá que o nosso corpo se recupere, que nosso espírito se renove e que nossa alma se fortaleça na promessa da tua presença. Permite que a tua palavra nos conforte e oriente. Por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Convido para cantarmos do livro de canto o hino número 165, Estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas vocês. Amém. Quinta-feira, dia 18 de junho, fez 3 meses que as atividades presenciais foram suspensas na IACLB. 3 meses sem cultos, sem encontros, sem abraços, sem comunhão física do corpo de Cristo. Percebe-se que na igreja e na sociedade, à medida que o tempo passa, as pessoas vão perdendo a paciência. Com certeza já falamos ou ouvimos a expressão "não aguento mais" ou "estou perdendo a paciência". Sim, como nós gostaríamos que tudo isso já tivesse passado. Como nós gostaríamos que não houvesse mais novos casos de coronavírus, que não houvesse mais registros de mortes. Como nós gostaríamos que a batalha já tivesse sido vencida e que este inimigo invisível já tivesse sido derrotado ou, pelo menos, controlado através de uma vacina. Diante do sofrimento que está aí e tem aumentado cada vez mais, e diante da ansiedade pelo retorno das atividades presenciais, nós buscamos na palavra de Deus uma palavra que nos oriente, uma palavra que nos ajude a lidar com tantos sofrimentos que estão aí. Esta palavra nós encontramos aqui em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. O apóstolo Paulo diz: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele,
temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O apóstolo Paulo inicia dizendo que por meio da fé em Jesus Cristo nós temos paz com Deus. A paz é o primeiro fruto da fé, a qual recebemos por meio da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Ser uma pessoa justificada pela fé não nos livra de tribulações, de sofrimentos. A fé não nos imuniza contra sofrimentos e doenças. Tanto pessoas cristãs quanto não cristãs enfrentam tribulações. A diferença reside na forma como as pessoas cristãs enfrentam, suportam e superam as tribulações. Paulo diz aqui no capítulo 5 de Romanos que a pessoa cristã se gloria na esperança de participar da glória de Deus e se gloria nas tribulações. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz gloria por alegramos, dizendo assim: nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus e nos alegramos nos sofrimentos. Talvez você esteja pensando agora, se gloriar, se alegrar na esperança de participar da glória de Deus, até dá para entender. Agora, se gloriar, se alegrar no sofrimento, como assim? Será que Paulo estava certo do que estava dizendo? Como se alegrar nos sofrimentos? Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nós precisamos ler também a continuidade do texto. Quando o apóstolo Paulo apresenta os motivos dessa sua compreensão. Ele diz nos versículos 3 e 4, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Sofrimento traz paciência ou perseverança. Traz aprovação de Deus ou experiência. E traz esperança. Na nossa última conferência online de ministros e ministras aqui da UP Norte, o colega pastor Leonardo perguntou: quem de nós ainda se lembra que sofrimento produz paciência? Hoje em dia está cada vez mais difícil ver sofrimento produzindo paciência. O comum tem sido justamente o contrário. Sofrimento produzindo impaciência, ódio, reclamação, lamúria, revolta e violência de todos os tipos, desde a verbal até a física. Infelizmente, as notícias têm confirmado essa triste realidade. Por exemplo, durante a pandemia tem aumentado muito os índices de violência doméstica, violência contra a mulher, violência praticada dentro de casa,
quase sempre pelo esposo ou pelo companheiro. Sim, o sofrimento, ao invés de produzir paciência, como diz Paulo aqui em Romanos 5, o sofrimento tem, em nossos dias, produzido o contrário, a impaciência. E isso não somente longe de nós, nos casos mais extremos de violência, mas também perto de nós, através dos nossos pensamentos, palavras, ações que desagradam a Deus. Quantas vezes nós mesmos temos tido dificuldades de lidar com o sofrimento? Quantas vezes nos faltam sobriedade e equilíbrio para administrar as dificuldades da vida? A Bíblia de Estudo da Reforma diz que quando Paulo fala da paciência, da aprovação de Deus e da esperança, ele não está aqui listando virtudes que os seus leitores atingirão por vontade própria. Essas virtudes são as consequências da obra do Espírito Santo na vida da pessoa cristã. Quando Deus nos ajuda no sofrimento, Ele ensina a perseverança. Ele aumenta a nossa experiência e Ele nos dá esperança. O sofrimento é transformado pelo nosso relacionamento com Deus. Gostei dessa explicação. Nós sozinhos, sozinhas, não conseguimos produzir perseverança, aprovação de Deus, esperança, mas é o nosso relacionamento com Deus, através da meditação, da oração, do estudo bíblico, do louvor, que vai produzir essas virtudes na nossa vida. Creio que aqui nós também temos a resposta para toda a violência que nós vivemos no mundo. Quanto mais longe as pessoas estão de Deus, mais dificuldades de lidar com o sofrimento. Quanto mais longe as pessoas estão de Deus, maior a impaciência, a intolerância, os xingamentos, as ofensas e tantas outras crueldades. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, ele também dizia que nós devemos entender o sofrimento na perspectiva correta, a partir da palavra de Deus. Ou seja, tirando dos sofrimentos aprendizados valiosos para a nossa vida. Numa pregação desse texto de Romanos 5, 1 a 5, Dietrich Bonhoeffer escreveu assim: as tribulações que na vida nos parecem tão duras e adversas, na verdade estão cheias dos maiores tesouros que um cristão pode encontrar. Elas são como uma concha dentro da qual se esconde uma pérola. São como um poço de mina profundo, no qual a gente descobre uma coisa atrás da outra, à medida que cava mais profundamente. Primeiro ferro, prata e finalmente ouro. Tribulação produz primeiro perseverança, depois experiência e finalmente esperança. Quem se esquiva da tribulação despreza o maior presente de Deus. Pensando agora nos sofrimentos que nós estamos vivendo, por exemplo, o sofrimento causado pelo coronavírus, pelo isolamento social, o que nós estamos descobrindo? Pensando na mina, quanto mais profundamente se cava, mais tesouros se encontra. Quais são os tesouros que nós temos encontrado? Qual é o ferro, a prata e o ouro que nós estamos descobrindo?
Creio que o sofrimento que nós estamos vivendo tem trazido muitas descobertas e aprendizados. Cito alguns. Estamos descobrindo que somos realmente iguais. Ninguém é mais do que ninguém. O isolamento é para todos, para todas as pessoas. Nosso corpo é muito frágil, é muito sensível. O mundo é muito sensível. Um vírus invisível pode ameaçar e destruir muitas vidas. Temos descoberto que nossas maiores riquezas são a fé, a saúde, a família e o pão nosso de cada dia. Descobrimos que é possível viver sem o consumismo desenfreado. Isso mesmo. Para que tantas roupas, calçados e joias, se não podemos sair de casa? Para que carro novo na garagem ou vários carros na garagem, se a família não pode sair para passeios e viagens? Realmente, todo o consumismo é uma grande ilusão. Temos aprendido o quanto a comunhão com irmãos e irmãs na comunidade de fé nos faz falta. Como era bom no domingo de manhã levantar cedo e ir para a igreja. Como era bom levar os bebês e apresentá-los no primeiro culto. Celebrar batismos, Santa Ceia, bênçãos matrimoniais. A duras penas estamos descobrindo o valor da comunhão, do convívio comunitário. Também estamos descobrindo como era bom aquele aperto de mão, como era bom aquele abraço, mãos, braços e corpos se encontrando. O que mais? Estamos aprendendo com tudo isso que estamos vivendo? O que mais nós estamos aprendendo com o sofrimento dos últimos 3 meses? Creio que também estamos aprendendo que necessitamos de uma boa saúde pública. Isso mesmo. Precisamos de bons hospitais, muitos leitos, equipes médicas, equipes da saúde, profissionais devidamente preparados e valorizados. Não podemos nos conformar com governos que congelam os investimentos na área da saúde para 20 anos. Isto é um absurdo. Precisamos de governos que investem cada vez mais em saúde pública e em pesquisa científica, ano após ano, num crescimento de investimentos. Jamais congelamento e cortes. Realmente, parece que Deus quer nos mostrar muito com tudo isso que está acontecendo. Ele está mostrando o que é e o que deveria ser prioridade em nossa vida. O que precisa vir primeiro. O primeiro mandamento diz que nós devemos amar e temer a Deus e confiar nele acima de todas as coisas, independente de qual seja a situação que estamos vivendo. Concluo com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 5, quando ele fala da esperança que vem da fé. Ele diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Que assim seja. Amém.
Convido para orarmos em conjunto. Oremos. Cristo nosso Senhor, Tu sofreste por nós. Quando tivermos que sofrer, conduze-nos na fé. Ajuda-nos a superar sofrimentos com paciência e esperança. Que, alimentados pela Tua palavra, tenhamos a certeza de um final feliz contigo na eternidade. Amém. Guia-nos, Jesus, pela Tua luz, que fiéis a Ti sigamos, e que velo amor sirvamos. Leva-nos, Senhor, para o Teu fulgor. Dá-na provação força ao coração, que Teu fardo carreguemos e jamais desesperemos, mesmo a dor, leve a Ti, Senhor. Dá-nos Tu, Senhor, graça e paz na dor, que em paciência suportemos e aos aflitos consolemos. Faze-nos vigiar ao Teu reino olhar. Tu, Senhor, nos dás vida e plena paz, mesmo em erva de via, nos serás pastor e guia. Faze-nos vencer pelo Teu poder. Oremos. Senhor, somos gratos por toda a proteção e cuidado que tens tido com cada um de nós. Obrigado pela paciência conosco. Somos gratos pela proteção na colheita realizada até aqui e pedimos que acompanhes aquelas pessoas que ainda não terminaram a colheita do café e também já começam na colheita da pimenta. Obrigado pelo sustento de cada família. Obrigado pelas contribuições que foram feitas até o momento e pedimos que cada um de nós possa continuar contribuindo com o sustento da Igreja. Pedimos pelas famílias atingidas pela Covid-19, restaura a saúde daquelas pessoas que estão infectadas por este vírus invisível e sem tratamento específico, dá resistência ao corpo para lutar contra esse vírus e restaura a vida dos atingidos. Pedimos pelos profissionais da saúde para que tenham saúde suficiente a exercerem as funções que lhes cabe, com amor e persistência. Pedimos também pelas pessoas enlutadas, para que ampares, console, carregues e fortaleça na fé. Pedimos pelas demais pessoas que passam por dificuldades de saúde, restaura a saúde de todas as pessoas, dá, Senhor, a cada uma delas paciência, persistência e esperança diante das dificuldades enfrentadas. Que esse tempo de isolamento sirva para mostrar o quanto é importante vivermos em união e em comunhão, na comunidade, na família e na sociedade, pois assim já temos saudades e que quando pudermos retornar, possamos voltar com vontade de participar. Pedimos pelas nossas autoridades para que possam trabalhar em favor da vida e não dos interesses particulares. A vida das pessoas e do meio ambiente deve estar acima dos interesses pessoais, pois tu nos deste a responsabilidade de cuidar de tudo
o que criaste muito bem. Fica com cada um de nós e nos dá a tua paz. O mais que está em nosso coração e na nossa mente, colocamos diante de ti através da oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo assim que a bênção de Deus esteja contigo. Que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te dê a sua graça, proteção e abrigo contra todo desgosto, força e auxílio para toda bondade. Que tu permaneças firmes na fé verdadeira, que a paz seja contigo, assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queira estar conduzir-nos juntos, como o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso, o pão de cada dia, que isso nunca venha nos faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes temos alegria, Deus o Pai queremos nos louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanham.